Resumido. Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 29 de julho e no Resumido número 324, todo mundo odeia Pedro Pascal. Robô apaga banco de dados. A indústria de IA se radicaliza entre fanáticos e céticos. Chatbots são acusados de viés político. Meta apresenta pulseira para interagir online e muito mais. Vamos nessa, Resumido! Olá, resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. Essa semana eu vou abrir o grupo de WhatsApp para os assinantes do Resumido e também fazer a primeira live para assinantes. Então, se você ainda não assinou, é só você visitar resumido.cc/assinatura e fazer a sua assinatura. Algumas pessoas tiveram dúvida na hora de fazer a assinatura, na hora de pagar, porque quando você clica para fazer a assinatura, você é levado para uma página do Substack, que é por onde eu também distribuo a newsletter. Mas é isso mesmo, a assinatura está sendo organizada pela plataforma do Substack. Pode clicar sem medo, tá funcionando. Eu sei que dá uma preguiça danada clicar isso tudo, mas é importante a assinatura de todos para o Resumido poder continuar. A gente está em 16% da campanha O Futuro do Resumido e precisa da participação mais ativa para conseguir atingir a meta até setembro e o Resumido continuar. Aproveitar para agradecer os novos assinantes Lomônaco, Patenati, Rochilin, Carlos, Clóvis, Clarissa, Djalma, Gabriela, Daniel, Flávia, Rafael, Tola, Cecília, Rui, Igor, Alex, Dimitri, Renata, Bruno, Amanda, Vitor, Julim, Victor e Kaká. Muito obrigado pela assinatura de vocês. Não deixe de ouvir esse episódio até o final, que vai ter uma novidade lá na parte dos créditos finais. Vamos de cultura digital e como o nosso comportamento online ajuda a moldar a sociedade. So a few weeks ago, I told you all about how I don't particularly like the actor Pedro Pascal. And more than that, how I find his behavior incredibly creepy and weird. A revista New York fez um perfil sobre o Reddit, o site que é, na verdade, um repositório de fóruns onde as pessoas debatem diferentes temas e acabou se transformando num dos principais provedores de conteúdo para os modelos de treinamento de inteligência artificial, justamente porque tem muitas conversas humanas ali, pessoas conversando em tom natural, e isso é ouro para essas ferramentas de inteligência artificial, para tentar emular como os humanos falam. O Reddit começou como um agregador de link e acabou virando uma das principais comunidades online. Volta e meia, alguma coisa surge no Reddit que acaba se espalhando pela internet inteira. Hoje em dia tem 100 milhões de usuários ativos e um dos motivos de tanta atividade, que em um ano só de 65 milhões de usuários ativos para 100 milhões que a gente vê agora, é justamente uma mudança na indexação do Google que começou a apresentar resultados, linkando para o Reddit de maneira mais constante. Isso gerou muito tráfego para a plataforma e também gera dúvida se vai conseguir se sustentar dessa forma se o Google mudar de estratégia em algum momento. Não que isso seja novidade, né? A internet, durante muitos anos, últimos 20 anos pelo menos, depende do que o Google aponta. Se o Google te ranqueia bem, o seu site vai bem. Se ele ranqueia mal, o seu site desaparece. Agora isso começa a mudar com as ferramentas de inteligência artificial, quando as pessoas começam a fazer mais buscas no chat GPT do que no Google e tendo respostas que não direcionam ninguém para site nenhum, prejudicando os criadores de conteúdo como eu, aqui do Resumido, que volta e meia tem meu conteúdo indexado por lá e as pessoas acabam nem chegando no podcast. Como além do áudio que eu publico toda semana, também tem a transcrição dos episódios no site, isso também é raspado pelas ferramentas de inteligência artificial e acaba virando conteúdo ou treinamento para esses modelos de linguagem. Assim como não recebo nenhum real por nenhum play no Spotify ou em nenhuma outra plataforma de streaming, então estou aqui fornecendo conteúdo para a internet, aliás, já vão 25 anos disso, sem ser remunerado diretamente por isso. E a reportagem fala que um dos principais valores do Reddit é justamente ser essa exceção humana num ecossistema digital que é cada vez mais dominado por publicidade e agora também por conteúdo sintético gerado por IA. Essa capacidade de produzir e agregar conteúdo gerado por outros humanos, coisa que aconteceu em muitos sites e blogs e espaços assim, num passado nem tão distante,
acaba sendo algo muito valioso nessa época que a gente está vivendo e talvez venha a ser cada vez mais valioso esse conteúdo gerado por humanos. Tomara que consiga se manter assim, principalmente quando essas ferramentas de IA começarem a, inclusive, emular o que acontece no Reddit e as pessoas talvez perderem o interesse de ir até lá. De certa forma, o Reddit vai virando uma cápsula de uma internet que não existe mais, ou existe cada vez menos, né? Quem viveu a época de blog, a época de site, lembra como era você ir até o conteúdo em vez de receber ele no seu feed, escolhido por um algoritmo que você nem sabe como funciona, né? Você assinar um feed de RSS com os seus sites favoritos e ver as notícias e os blogs e os posts saindo em tempo real e você decidindo o que ia ler de uma maneira mais ativa do que a gente está vendo hoje. Isso é uma coisa que faz muita falta na internet. As pessoas estão menos estimuladas a produzir conteúdo por conta da lógica de rede toda, e assim a gente vai tendo cada vez menos conteúdo sendo produzido por humanos e cada vez mais produzidos por robôs. O colunista Kyle Shaika, da revista New Yorker, escreveu sobre um sentimento similar a esse, essa sensação de que essa parte humana da internet, especificamente das redes sociais, está sumindo. Ele fala que há nem tanto tempo atrás era comum você ver post de café no Instagram, a pessoa dizendo o que foi fazer, mostrando onde estava. Pessoas normais que não tinham a intenção de transformar aquilo num canal para depois ganhar dinheiro, e que isso está sumindo. Que as pessoas têm postado muito menos esse tipo de conteúdo, inclusive porque o outro tipo de conteúdo, mais glamourizado, mais bem produzido, mais profissional mesmo, passou a dominar os feeds. Eu já falei aqui em outros episódios sobre essa mudança radical que a gente vê nas redes sociais, que vão deixando de ser sociais para serem ferramentas de publicidade, de divulgação, de interação com marcas, muito mais do que trocas entre pessoas, que é como tudo começou e como era legal, né? Antes, no início, quando era mais natural. E esse colunista aponta como um dos motivos, ou alguns dos motivos para essa mudança comportamental, justamente os millennials agora estarem já adultos, né? Os millennials que foram os principais usuários das redes sociais, responsáveis em muitos aspectos pelo boom dessas redes, agora estão mais velhos, querem um pouco mais de privacidade, e os membros da geração Z, a geração abaixo, mais nova, já está chegando nisso tudo mais escaldado e fica mais preocupado em ser julgado. Já sabe tudo o que aconteceu com os millennials, já está bem mais esperto em relação ao que pode acontecer e são mais reservados. Então, o que a gente vê é um cansaço generalizado. Os boomers, a geração X já entrou cansado nessa luta, porque eu não estava acostumado com tanta exposição. Os millennials querem mais privacidade, a geração Z nem quer participar, e a alfa, vamos ver como é que vem para esse jogo. Mas tudo aponta para a gente ver um certo esfriamento desse modelo de super exposição que a gente conheceu até aqui, ou que a gente viveu nos últimos 20 anos, o que é ótimo. Eu acredito que é isso mesmo que vai acontecer. Vai passar essa novidade, essa corrida, e todo mundo achar que tem que ser isso, que tem que se expor dessa forma, para um modelo em que muita gente não vai querer participar dessa exposição toda. Muita gente já não quer e vai escolher ser só um espectador disso tudo. O autor chama esse momento de posting zero, ou postagem zero, de quando as pessoas realmente não vão postar mais nada. Eu já conheço muita gente que não posta. Eu mesmo tenho 3 perfis no Instagram. Eu tenho o @urb, que é o que era do meu blog, que é o meu profissional. Eu tenho o @resumido.podcast, que é o do podcast especificamente. E eu tenho um pessoal que é fechado, onde eu publico fotos mais reservadas mesmo para um grupo muito pequeno de pessoas. E vai permanecer assim fechado, só como forma de comunicação. Mas mesmo assim lá eu posto muito pouco, porque eu sei que esse conteúdo está indo para alguns lugares que eu não espero. Ou é usado para treinamento de inteligência artificial e coisas assim. Então eu tomo um pouquinho mais de cuidado com o que eu posto por aí. Embora eu me exponha demais por causa desse programa aqui, né? As coisas na internet mudam muito rápido. Há 15 anos o Instagram não era nada disso. E certamente daqui a 15 anos também não vai ser nada do que é agora. Daqui a uns 5 anos eu acho que já vai dar para ter uma percepção de uma mudança bem clara de comportamento entre a forma que as pessoas usam essas redes sociais hoje em dia e a maneira que isso vai ser visto daqui a pouco tempo. Já tá chegando a hora de dar um reload nisso tudo. Tudo começou depois que um vídeo do Pedro Pascal e da Vanessa Kirby na Comic Con de San Diego viralizou. Os dois estavam lá para promover o filme Quarteto Fantástico, os dois são as estrelas do filme, e o vídeo mostrou o Pedro Pascal e a Vanessa se tocando muito, se encostando, dando a mão, se abraçando, e as pessoas começaram a falar primeiro que era estranho tanto que ele tocava ela. E aí
ressurgiu uma entrevista que ele deu para a revista Men's Health, em que ele falava que uma das maneiras de ele lidar com a ansiedade é buscar contato físico com outras pessoas. A partir daí, começaram a investigar todas as interações do Pedro Pascal com outros atores e outras atrizes em divulgação de filme, fizeram um clipe com vários momentos em que ele fica encostando, dando as mãos, beijando ou abraçando os companheiros de trabalho, dando a entender, de certa forma, que ele estava abusando dessas pessoas. Isso foi seguido de um vídeo gerado por inteligência artificial, em que aí barbarizava a coisa toda, ele agarrando as pessoas, beijando. Muita gente não entendeu que esse vídeo era falso, e aí pronto. Começou a internet inteira a se voltar contra o Pedro Pascal, porque ele era um abusador, que é muito estranho esse comportamento. E aí o caldo começou a azedar para o Pedro Pascal, que até então nem conhecia esse tipo de feedback na internet. E uma das primeiras perguntas que as pessoas começaram a fazer é de onde surgiu isso? Por que começou essa campanha de difamação do Pedro Pascal? E a Forbes fez uma reportagem em que especula que isso pode estar relacionado aos fãs da J.K. Rowling, a autora do Harry Potter. A J.K. é conhecida pelo posicionamento anti-pessoas trans, ela faz declarações muito polêmicas acerca do tema, para dizer o mínimo, e o Pedro Pascal tem uma irmã trans. Por conta disso, ele já falou sobre essas posições da J.K. Rowling, e a especulação é que houve uma campanha coordenada aproveitando esse depoimento do Pascal falando sobre contato físico com outras pessoas. E esse vídeo dele na Comic Con com a Vanessa Kirby para plantar essa ideia e começar a gerar essa repercussão negativa sobre o Pedro Pascal. Se isso é verdade ou não, não dá para saber. O que dá para saber é que na internet é assim. Um dia você está em cima, no outro dia você está embaixo, se expondo ou não. E é importante ter em mente que toda vez que a gente vê alguma coisa viralizando, alguma discussão, alguém sendo exposto de alguma forma de maneira exagerada, ou pelo menos fora de proporção, convém pensar, da onde está vindo isso tudo? Da onde partiu esse ataque? Porque é muita gente participando da mesma coisa, levanta essa suspeita de que seja um ataque coordenado. Na internet, ainda mais hoje em dia, a gente tem que desconfiar de tudo. Agora é o momento de explorar as transformações causadas pelas inteligências artificiais. Are you fucking kidding me? You gave your AI permission to overwrite code in the internal file system? Were you gonna tell me about this? No, I thought that was the company policy these days. Esse foi um trecho de um episódio de Silicon Valley de 2019, um seriado muito bom que fala sobre um grupo de empreendedores no Vale do Silício. E como dá pra ver aí, foi bem premonitório sobre os desastres que podem acontecer quando você entrega tudo pra IA. E foi algo bem parecido com isso que aconteceu com o empresário Jason Lemkin depois que ele usou a ferramenta de IA Replit para desenvolver um aplicativo. E enquanto ele usava o Replit para desenvolver esse app, escrevendo código, do nada aconteceu um erro que o próprio sistema de IA chamou de um erro grave, quando ele apagou um banco de dados essencial para a empresa, mesmo durante o que se chama um code freeze, que é quando não dá para fazer alterações no código. Quando o empresário se deu conta, porque o sistema dele inteiro travou, era o banco de dados real dele, ele questionou a IA, que disse que, na verdade, ignorou as instruções claras de não deletar nada e cometeu essa falha catastrófica, nas palavras da própria IA, dizendo que a restauração ia ser impossível. O empresário conseguiu restaurar manualmente, reverter o problema, mas esse caos serve para ilustrar o que pode acontecer quando você entrega as decisões para uma IA dessa forma, ainda mais com a IA no estágio que está agora, onde ainda não é perfeita, longe disso, comete muitos erros grosseiros. É legal pensar que essas IA operam com um conteúdo que foi raspado de toda a internet. E nesse conteúdo tem muita coisa boa e muita coisa ruim. Certamente em algum fórum de IA tem lá algum programador dizendo o dia que deletou um banco de dados deliberadamente para prejudicar um cliente. E contou lá, talvez anonimamente. O fato é que o modelo de linguagem não sabe de nada disso. Não tem essa nuance e também não faz julgamento. Então pode ter pego essa informação e no momento que estava executando essa tarefa, encarou isso como uma das possibilidades. Olha, agora eu vou deletar tudo, eu já li isso aqui no banco de dados, que diz que é para deletar tudo, mesmo que mande não deletar, eu vou deletar. Possivelmente é isso que aconteceu, tomou um caminho errado ali, o modelo de linguagem ocasionou isso.
E coisas assim acontecem corriqueiramente nas buscas que você faz no ChatGPT, quando ele alucina, quando ele te dá informações com toda certeza e que, se você não conferir, nunca vai descobrir que está errado. Esses modelos estão longe de serem confiáveis, principalmente para coisas delicadas ou sensíveis. E é por isso que a gente está vendo já um embate, uma radicalização no mundo da inteligência artificial. A The Atlantic falou sobre essa polarização entre os entusiastas e os críticos da tecnologia. Eu vivo isso aí no meu dia a dia, né? Porque como eu sou bastante cético em relação às promessas que vêm sendo feitas, volta e meia eu entro nos embates desse com gente que acha que eu tô viajando, que o AGI, né, a superinteligência, a inteligência absoluta, chega amanhã. Não vai chegar, eu não canso de falar isso, mas gera discussão. E aí o artigo menciona tanto aquele caso de um estudante da Colômbia que desenvolveu um aplicativo de IA para fraudar a prova e para fraudar a entrevista de emprego, acabou sendo expulso da faculdade, mas conseguiu uma rodada de milhões de dólares para desenvolver aquele aplicativo. Porque para esse desenvolvedor, a IA vai ser tão onipresente, vai ser uma coisa tão inescapável que não é exatamente uma trapaça você desenvolver um sistema como ele propôs para fraudar a prova e fraudar a entrevista de emprego. É simplesmente uma adaptação para uma realidade que vai estar aí. No outro extremo do debate, tem pessoas como a Emily Bender, como o Gary Marcus, que eu até mencionei ele aqui na semana passada, que costuma falar muito sobre as limitações, sobre as falhas da IA. E também sobre os riscos de inflar essas expectativas irreais que a inteligência artificial vai resolver tudo amanhã. Porque, por enquanto, as IAs continuam falhando em tarefas de lógica básica, além de reproduzir um monte de viés, cometer um monte de erro grosseiro, inclusive de matemática, que deveria ser uma coisa objetiva, né? Deveria ser fácil de implementar e não errar, mas não é o que a gente vê, erra bastante. E o New York Times também falou sobre as mudanças que vêm sendo trazidas por esse embate aí entre os céticos e os críticos de inteligência artificial, no caso sobre a guerra cultural que acontece no chatbot. Esses chatbots, como o ChatGPT, como o Grok do Twitter, o Claude da Anthropic, ou o Gemini do Google, funcionam em cima de modelos de linguagem que têm todo o conteúdo que foi usado para treinar esse chatbot como interagir. Você deve lembrar, eu comentei uns episódios atrás aqui sobre como o Elon Musk tentou manipular o modelo de linguagem do Grok para ser menos woke, nas palavras dele, né? Buscar ter opiniões mais alinhadas com a direita, mais alinhadas com a dele próprio. Inclusive, parte do que foi implementado no código é que o Grok deveria buscar o posicionamento do Elon Musk sobre os assuntos antes de responder. Deu catastroficamente errado, o Grok começou a alucinar, começou a produzir discurso nazista, discurso antissemita, e virou um problemão que eu comentei por aqui. Isso mostra como, apesar de possível você tentar controlar as respostas desses modelos, é muito difícil fazer com que ele faça o que você quer. Eu ouvi uma explicação essa semana que fazia uma comparação com a produção de cerveja artesanal. Apesar de você conseguir determinar todo o processo, desde o início da produção até o final, você não consegue determinar como a fermentação do trigo vai se comportar. Você não consegue dizer para o trigo o que você quer que ele faça. Você tem que fazer, experimentar e vai ter um resultado final, e tem essa variável no processo. Os modelos de linguagem são parecidos com isso. Você não consegue controlar exatamente como ele vai operar. Você pode dizer que informação vem e qual é o resultado esperado, mas o que ele vai fazer ou como ele vai fazer é incontrolável e imprevisível. Então, por conta disso, a gente começa a ver essa guerra cultural entre os chatbots, alguns se posicionando mais à esquerda, outros se posicionando mais à direita, e as pessoas buscando algo que vá atender melhor suas próprias crenças, o que cria uma câmara de eco, além dos problemas que eu acabei de listar, disso não ser tão controlável assim. O governo Trump chegou a emitir uma ordem executiva para coibir o que ele chama de woke AI, alegando que os americanos não querem nenhuma loucura marxista nos resultados. A proposta é que os sistemas de chatbot que não forem objetivos e livres de viés ideológico vão perder os seus contratos com o governo federal, que valem milhões e milhões de dólares, centenas de milhões de dólares. Isso, logicamente, é muito difícil de ser implementado, porque não dá nem para entender, não dá nem para definir o que é um resultado objetivo ou livre de viés ideológico. A não ser que você determine qual é o viés ideológico específico, e aí você começa a entrar na questão de censura e de tentar controlar o discurso. Mas esse tipo de medida tem um objetivo muito maior do que propriamente controlar o discurso ou o resultado dessas plataformas.
até porque é muito difícil controlar o que um chatbot vai falar, exatamente pelo que eu expliquei agora. O objetivo é muito mais gerar um confronto, gerar um desconforto que façam essas plataformas pensarem 2 vezes antes de tomar qualquer outro tipo de medida para evitar problema. Então vira uma coisa de autocensura, que é o tipo de censura mais perigoso que tem. E mesmo com os riscos de você produzir resultados duvidosos ou inclusive agora questões ligadas à regulamentação, a inteligência artificial continua avançando e o New York Times falou de um estúdio que abraçou a IA, como poucos fizeram, e está tomando conta da internet. O estúdio chamado Door Brothers se transformou numa referência, já está acumulando mais de 100 milhões de visualizações, já ultrapassou $1 milhão em receita no último ano, só com conteúdo gerado por IA. Eles usam IA para produzir o roteiro, para produzir os prompts e para produzir os vídeos que eles estão usando. Logicamente, o trabalho já está atraindo crítica de parte do público, também do meio artístico, porque está dizendo que plagia muita coisa, também está gerando um monte de AI slop, né, que é o lixo digital que começa a poluir as nossas redes, começa a ficar mais difícil encontrar conteúdo bom no meio de tanta porcaria. Mas para o estúdio, a aposta é que isso vai ser o futuro da arte e que o futuro dos vídeos vai ser dominado por quem conseguir unir a criatividade e o domínio tecnológico. Vai conseguir equilibrar as duas coisas para produzir esse tipo de resultado. Essa transformação do setor, sem dúvida, vai vir. Eu acho que tem muita coisa a se pensar a respeito, principalmente quando um processo desse deixa de ser colaborativo. O cinema, o audiovisual é um processo naturalmente coletivo. Você precisa do fotógrafo, do iluminador, do câmera, dos atores, do diretor, do pessoal da maquinária. É muita gente envolvida numa produção, isso traz muita troca. Foi assim até aqui. E a IA tende a afunilar esse processo, deixar ele cada vez envolvendo menos gente, o que pode não ser positivo para os resultados. Então, isso é um ponto de atenção a se pensar, porque realmente a IA está aí, não vai a lugar nenhum, mas é sempre bom a gente pensar que talvez não vá dominar tudo da maneira que tanta gente fala, que a gente ainda vai ter o nosso lugar aí e a gente tem o nosso papel para definir o futuro dessas tecnologias. E agora é hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento. T promises anonymity to its users, but on Friday morning, it confirmed to NBC News that 72,000 photos were accessed without authorization, including 13,000 account verification photos that were supposed to be kept private. Você que é ouvinte do Resumido há muito tempo sabe que eu evito usar biometria com todas as minhas forças. Eu sou aquele cara que na academia entra digitando CPF e senha para não botar digital em sistemas que eu não conheço o armazenamento, eu não sei para onde vão parar meus dados. E alguns ouvintes já falaram comigo algumas vezes sobre como em São Paulo está cada vez mais comum você ter que fazer reconhecimento facial para entrar em prédios, tanto residenciais quanto prédios comerciais. Isso aí é um desastre, um pesadelo de LGPD. Acho que os próprios condomínios e prédios comerciais não pensam na responsabilidade que eles assumem ao coletar esse tipo de dado. Mas, como quase sempre acontece, a tecnologia sai se espalhando sem ninguém pensar as consequências. Quando você vê, tá para tudo quanto é lado e fica muito difícil resistir, a não ser que você bata o pé. Como é o meu caso na academia, porque até hoje, as pessoas lá já me conhecem, mas até hoje ainda tem alguém para reclamar. Ou alguém que está com pressa para passar na roleta, ou os próprios funcionários que sempre me convidam gentilmente a registrar minha biometria, o que eu não vou fazer. E eu li no G1 o caso da arquiteta Gisele Brito, que se recusou a fazer o cadastro no prédio em que ela mora, em São Paulo, e isso virou uma confusão, porque primeiro queriam obrigar ela a fazer, depois ela começou a ter vários problemas para entrar e sair do prédio, até que deram para ela um tag, né? Aquela coisinha que você faz por aproximação, parece um chaveirinho, para abrir e soltar a porta. Mas um dos argumentos do síndico do prédio, segundo ela, é que ela era a única pessoa que estava criando o caso com aquilo. Ó, como eu me reconheço nessa posição. Mas ela bateu o pé. Inclusive, ela levantou as questões relacionadas à LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que diz que você tem que ter consentimento explícito e informado para o uso de dados sensíveis, como biometria facial. Você não é obrigado a entregar nada e você tem que saber para aquilo vai ser usado se você quiser ceder e entregar os dados. Ela não conseguia saber quem estava armazenando o dado, não tinha resposta, ela tentou contactar a empresa, enfim, era tudo feito nas sombras e ela decidiu não fazer. E esse caso mostra como a tecnologia chega atropelando e começa a ficar muito difícil para quem quer resistir ou quem quer questionar o que está sendo feito. Não por
pirraça, por birra, mas porque quer se proteger e proteger os seus próprios dados. A gente já viu vários casos de fraude, de golpe, que usam os dados biométricos. Já teve golpe no INSS, tem falsificação de identidade, então não é brincadeira você pedir isso para alguém, muito menos você ceder isso. Eu recomendo ninguém ceder em lugar nenhum. E se a gente não bater o pé, a tendência é piorar esse tipo de demanda. Na maior parte dos casos, ninguém sabe como esses sistemas funcionam. Tem foto que é enviada por WhatsApp, né? Cadastros que não tem a segurança adequada. E o Brasil já está no ranking entre os 15 maiores países com um número de redes de câmeras de biometria facial. Tá todo mundo capturando a cara de todo mundo, o rosto de todo mundo, e ninguém sabe nem onde, nem porquê, nem para onde vai. E um exemplo prático do que acontece quando esses dados vazam aconteceu com um app chamado T-App, que foi um app feito para a segurança das mulheres. É um app em que as mulheres podiam compartilhar informações sobre homens, classificando como bandeira vermelha ou bandeira verde, dizendo sobre o comportamento dessa pessoa, se tem histórico de comportamento abusivo, poderia consultar os antecedentes criminais da pessoa. O app tem uma intenção boa, mas ele abre várias questões já aí que já seriam polêmicas por si só. Mas o que acabou acontecendo é que os dados do app vazaram. Agora, os dados que vazaram não eram sobre os homens. Foi justamente os dados das mulheres que estavam lá para se sentirem protegidas. Isso porque o app pedia para fazer reconhecimento facial para comprovar que a usuária era de fato uma mulher e não um homem se passando por mulher. Foi justamente esse banco de dados com mais de 13 mil selfies e os documentos de identificação das usuárias do T que vazou. E vazou da maneira mais ridícula possível. Eles estavam armazenados sem criptografia nenhuma a 2 cliques. Bastou alguém olhar o código para ver qual era a pasta e vazar tudo. E aí jogaram isso tudo online, foi parar no 4chan. De lá já fizeram um outro app que identificava as mulheres, onde elas moravam, quem elas eram. Ou seja, o negócio foi completamente invertido e passou a prejudicar muito as mulheres que entraram naquele app justamente para se sentirem protegidas. Essa coisa de entregar a sua selfie, de entregar a biometria para se cadastrar em qualquer coisa hoje em dia, é muito preocupante justamente por esse tipo de vazamento. A gente pensa que não vai acontecer até que acontece. Tem até uma história engraçada que eu vi no Instagram esses dias de uma mulher que foi fazer uma selfie para biometria, para se cadastrar num banco ou numa fintech qualquer, e a foto ficava sendo negada. E depois ela descobriu, não lembro por que caminho, que estava sendo negada porque ela estava pelada na foto. Ela achou que na hora que ia fazer o reconhecimento facial era só aquilo que estava na bolinha, que fica em volta do rosto, que não estava capturando o resto. Mas é óbvio que tá, aquilo ali é só para guiar a captura. Ela tá pegando a câmera inteira, não tem como ter esse controle de cropar a foto. E ela tava aparecendo pelada, e vai saber onde essa foto foi parar, né? O primeiro impacto disso foi ela não conseguir fazer o cadastro, porque a foto era identificada como uma foto com nudez, mas o segundo impacto, talvez o pior, ela não sabia onde essa foto foi parar. Muita gente diz que o futuro das nossas interações digitais vai ser sem tela. A gente não vai ficar olhando para uma tela, vai estar num óculos com realidade aumentada, a gente não vai ter teclado, a gente vai ter uma interação muito mais natural, esse conteúdo vai estar muito mais inserido no nosso entorno do que é hoje em dia, preso numa tela. Tem os óculos da Meta junto com a Ray-Ban, tem o Apple Vision, que apesar de muito criticado, eu experimentei no evento que eu fiz no início do ano lá em São Paulo, para falar justamente sobre esse tipo de dispositivo, e eu fiquei maravilhado. O negócio é muito legal de usar, embora seja pesado, várias limitações, e uma das coisas que ele tem é justamente essa interação com a sua mão no espaço. Ele capta a sua mão onde está e você pode fazer alguns gestos específicos para navegar, porque não tem um teclado. E agora a Meta anunciou que eles estão desenvolvendo justamente uma pulseira para substituir o teclado. Você vai poder interagir com o que tiver na tela a partir de gestos. Você pode tanto fazer coisas com o seu dedo, apertar, esticar, e o sistema reconhece e reage ao que você estiver fazendo. A proposta é ser menos invasivo, por exemplo, do que sistemas da Neuralink, que envolve um implante cerebral. Embora eu ache particularmente que em breve a gente vai ver todo mundo com implante. Em breve, eu digo, daqui a 20 anos, sei lá. Mas acho que a gente vai acabar tendo esse aspecto ciborgue na nossa vida mesmo. Mas essa pulseira da Meta, se de fato for lançada, pode dar uma chacoalhada nesse mercado aí, porque deve ser uma coisa, pelo que deu para ver nas imagens, mais simples de usar e que pode começar a mudar a nossa forma de interagir com as nossas telas, com os nossos aplicativos e dispositivos.
Os artistas estão abandonando o Spotify em protesto contra o CEO da empresa. Essa notícia é da semana passada, na verdade, e o que aconteceu foi o seguinte: o CEO, fundador do Spotify, Daniel Ek, tem também um fundo de investimento gigantesco e resolveu investir numa empresa de tecnologia militar que usa inteligência artificial, chamada Helsing. Ele investiu 600 milhões de euros na empresa e isso gerou protesto, principalmente entre os artistas. E alguns resolveram retirar o catálogo da plataforma porque não querem estar associado a isso. Alguns dos nomes incluem a banda Deerhoof e também a cantora Laura Bird, e o argumento deles é justamente esse: eles não foram consultados sobre isso e não querem ver o trabalho deles ajudar a alimentar e a financiar o uso militar de inteligência artificial. Eles não querem ter o trabalho deles associado à tecnologia de combate. E além desses artistas, vários gravadores independentes também apoiaram esse boicote. É uma equação complicada, né? Porque o Daniel Ek ganha o dinheiro com o Spotify e na cabeça dele pode fazer o que ele quiser com esse dinheiro. E talvez possa, né? Do ponto de vista prático. Mas a verdade é que ele ganha o dinheiro dele a partir do trabalho de outras pessoas, os músicos. E eles querem ter voz nisso tudo. E eles podem ter voz. É só retirar as músicas do catálogo do Spotify. Quase todos os problemas com as plataformas de tecnologia podem ser resolvidos a partir de boicote de usuários. O problema é que eles são tão onipresentes e tão dominantes na nossa vida que isso é muito difícil de acontecer quando as coisas já tomaram o volume que tomaram, como é o caso de plataformas como Spotify, Facebook, Instagram e outros assim. Mas é legal ver os artistas se manifestando, no mínimo bota a discussão na mesa, faz as pessoas pensarem sobre isso, inclusive o próprio Daniel Ek. E vem aí o ChatGPT-5. Depois de muito boato sobre a chegada do novo modelo da OpenAI, foi anunciado que o ChatGPT-5 chega em agosto. A proposta do GPT-5 é unificar os modelos GPT e o O3. E assim vai ter o raciocínio avançado num sistema único. Esse monte de nome de modelo é uma confusão, né? Você entra no ChatGPT para usar, é um nome pior que o outro, não dá para entender nada. O Sam Altman falou que as capacidades do GPT-5 são impressionantes, que as respostas são instantâneas, e quem usou disse que realmente é assim. Mas, como de costume, esse lançamento pode ser atrasado por conta dos testes de segurança e também os ajustes de infraestrutura. Mas a data anunciada foi agosto. Quem também comentou sobre o lançamento do GPT-5 foi o Gary Marcus. E eu achei muito bom, porque a newsletter em que ele falou sobre o GPT-5, ele simplesmente disse que ia repetir tudo o que ele disse sobre o GPT-4 e que ele estava certo. Ele fez 7 previsões sobre o GPT-5, reforçando os pontos que esse sistema vai continuar cometendo erros inexplicáveis, vai ter um monte de alucinação, convincente o suficiente para as pessoas acreditarem, que vai ser muito difícil de controlar, mesmo com os mecanismos de segurança sendo aprimorados. Tudo que ele falou em relação ao GPT-4, ele mantém para o GPT-5 porque foi assim, né? Então ele acha que o uso vai continuar sendo muito limitado em tarefas que exigem raciocínio profundo, conhecimento estruturado, alinhamento com valores humanos e que não vai ser capaz de executar as funções complexas de maneira confiável. Nada que a gente já não conheça porque é assim, e foi dito que no GPT-4 não seria assim. Isso aí só reforça que é bom a gente sempre ficar com o pé atrás com as promessas dessas plataformas que prometem mais do que entregam, apesar de entregar bastante, né? Todo mundo tem usado algum sistema de IA e sabe que para muitas coisas é muito bom, mas principalmente para coisas mecânicas, para coisa que você precisa pensar e gerar coisa criativa, real, original, ainda não tá bom não. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. As part of the settlement, we also had to agree to doing pro-Trump messaging. How are we supposed to do pro-Trump messaging? Oh, come on, guys. We're South Park. We can do it. Yeah. That's right. We just gotta work together. O South Park estreou a sua 27ª temporada. O tempo passa, hein? Aqui no Brasil, dá pra assistir na HBO, e a temporada já chegou pegando pesado com o Trump. No episódio Sermon on the Mount, um deepfake do presidente aparece andando pelado no deserto, deitado na cama com Satanás. Tem até uma piada com o tamanho do Bilal dele.
de propósito, né, para irritar o Trump. É um movimento bem arriscado, considerando que o Trump recentemente faturou 16 milhões de dólares da Paramount para encerrar um processo em que ele alegou que foi prejudicado por conta de uma edição de uma entrevista da Kamala Harris, o que para muitos é a real explicação do cancelamento do talk show Late Show with Stephen Colbert, que na verdade já são os veículos não querendo correr o risco de tomar um processo com novas alegações, ainda mais num programa como o Stephen Colbert, que tem conteúdo crítico e humorístico. Numa fala na Comic Con, os criadores do South Park disseram que estavam terrivelmente arrependidos da piada, com uma cara de deboche, é claro. Um dos favoritos da casa, o Tame Impala, lançou End of Summer, uma música de 7 minutos que aponta a chegada do próximo disco da banda, o primeiro desde Slow Rush, de 2020. De lá pra cá, o Kevin Parker, que na verdade é a banda, contribuiu com nomes como Justice, Gorillaz, produziu o disco da Dua Lipa, fez várias músicas para filmes como Barbie, Dungeons and Dragons, mas End of Summer é a primeira música inédita desde 2023. É um acid house que é impossível você não pensar em Chemical Brothers. Lembra muito aquelas faixas com participações especiais de vocalistas clássicas da dupla britânica. E isso aí não é exatamente uma reclamação, porque ficou muito bom, mas como já tem 5 anos sem Tame Impala, eu tô esperando mais do disco que vai vir por aí. Nesse episódio você ficou sabendo que o Pedro Pascal virou alvo de campanha de ódio online, que um robô apagou um banco de dados e disse que não sabia restaurar, que a indústria de IA se dividiu entre fanáticos que prometem o fim do trabalho e céticos que denunciam as limitações desses sistemas, que chatbots enfrentam acusações de viés político na guerra cultural, que a Meta desenvolveu uma pulseira para controlar dispositivos com gestos e muito mais. Como você sabe, está em andamento a campanha O Futuro do Resumido, então eu te convido a participar. É só visitar resumido.cc/assinatura e fazer a sua assinatura, custa só R$15 por mês. Você ganha acesso a muito conteúdo extra e garante a continuidade do Resumido. O prazo é setembro, espero que você participe. E além disso, se você gosta do Resumido, que você recomende para mais gente. Isso é importante, ajuda o podcast a aumentar o seu alcance. Então não deixa de curtir, assinar, seguir, dar 5 estrelinhas e deixar uma resenha na plataforma que você estiver escutando esse episódio agora. E também envie o link desse episódio na sua lista de WhatsApp, dos amigos da faculdade, no grupo do condomínio, no grupo da família. Poste um stories dizendo qual foi o seu trecho favorito e marca @resumido.podcast e me ajuda a divulgar o Resumido. Eu te agradeço demais. A palavra secreta da semana é vazamento. Comenta lá no Spotify para eu saber que você escutou o episódio até o final. Mas continue escutando que agora tem um recado especial. O Resumido é produzido e apresentado por mim, Bruno Natal. O roteiro é escrito por mim e pelo Agenor Neto. O Cauê Marques coedita a newsletter O Futuro Explicado e as redes sociais, que contam com animações do Peri Selmanman e design do Felipe Araújo. E hoje o Felipe vai se apresentar. Diz aí, Felipe. Oi, prazerzaço contribuir com o design do Resumido, que é uma via de mão dupla, né? O programa também contribui muito na minha vida, no meu cotidiano, me mantém sabendo de tudo. Eu trabalho com design gráfico, faço logotipo, capa de livro, capa de álbum, pôster, e dependendo do tipo de projeto, a gente também muda o tipo de abordagem. Lá no meu Instagram, @flipmags, FLIPMAGS. Tem alguns trabalhos meus e eu tô super aberto para conversar. Abraço! A edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha, a foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e semana que vem tem mais Resumido. Resumido.